A gente assina termos de serviço sem nem olhar, compra um café, aceita um emprego novo. Todo santo dia a gente toma dezenas de decisões. E essas decisões nos conectam o emaranhado de regras legais, muitas vezes sem a gente nem perceber. Exato. Esses são os negócios jurídicos. E eles são, tipo, a base de quase tudo. Hoje a gente vai usar um material de estudo bem denso sobre o Código Civil brasileiro para desmontar essa engrenagem. É uma ótima ideia. A nossa missão aqui é entender o que faz um contrato ou uma simples compra existir de verdade para a lei. E para isso, vamos usar uma ferramenta conceitual muito famosa no direito, a escada ponteana. A escada do Pontes de Miranda. Isso. Vamos subir degrau por degrau. Existência, validade e eficácia. E claro, vamos ver o que acontece quando um desses degraus quebra. Ou seja, os defeitos que podem colocar tudo a perder. Perfeito. Bom, para chegar no negócio jurídico, a gente tem que começar um passo antes, né? O material lembra que nem todo acontecimento da vida interessa ao direito. Não mesmo. Se chove, por exemplo, é só chuva. Mas se essa chuva causa uma inundação que destrói a colheita que eu prometi te vender, aí a coisa muda de figura. Esse é o fato jurídico. Exatamente. Um fato jurídico é isso, é qualquer evento, seja natural ou humano, que aciona uma consequência legal. E a primeira grande divisão é essa. Teve vontade humana ou não? Certo. Se não teve, como o nascimento que cria direitos, ou a morte que abre uma herança, ou um raio que impede o cumprimento de um contrato. Isso a gente chama de fato jurídico natural. E quando a vontade entra em campo? Aí a gente entra no universo do ato jurídico. E aqui, o material faz uma distinção que, é a chave de tudo. Qual seria? De um lado, temos o ato jurídico em sentido estrito. Pensa no reconhecimento de um filho. A pessoa tem a vontade de ir lá no cartório e assinar o papel. Sim. Mas as consequências, pensão, herança, o sobrenome, isso é um pacote fechado, que a lei impõe. Não dá para negociar, eu reconheço, mas não quero pagar pensão. Não existe. Entendi. A vontade é só para dar o start, o resto do caminho já está traçado pela lei. E a outra opção? É a estrela da nossa análise. O negócio jurídico. Aqui, a vontade é protagonista. As pessoas não só decidem fazer o ato, como elas definem as regras do jogo. Aí a essência dos contratos? A essência. Você decide comprar um carro, define o preço, o prazo, onde vai ser entregue. Você e a outra parte estão, na prática, criando uma lei particular entre vocês, dentro dos limites da lei geral, claro. Certo. Então, para analisar essa lei particular que as pessoas criam, o material nos apresenta a tal escada pontiana. Parece uma ferramenta poderosa mesmo. E pela lógica dela, que é, implacável. É como um checklist de 3 etapas. Um negócio primeiro precisa existir. Ok. Se ele passar nesse teste, a gente analisa se ele é válido. E só se ele existir e for válido, a gente discute a eficácia, ou seja, quando ele começa a gerar efeitos. Faz todo sentido. Não dá para discutir a validade de algo que nem existe. Exato. Ou os efeitos de algo que é inválido. Ok, vamos subir o primeiro degrau então. Plano da existência. Quais são os pilares mínimos para um negócio nascer para o direito? São 4 elementos. Se faltar um, a gente não tem um negócio com defeito. A gente tem um nada jurídico. Um nada. Um nada. Primeiro agente, ou seja, as partes envolvidas. Segundo, um objeto, aquilo que está sendo negociado. Terceiro, uma vontade exteriorizada. Não pode ficar só na cabeça da pessoa. De jeito nenhum. Tem que ser dita, escrita, manifestada de alguma forma. E por último, uma forma. O jeito como essa vontade é comunicada. Tendo esses 4, o negócio existe. Agora, o segundo degrau. O plano da validade. É aqui que a lei, aperta o cerco e qualifica esses elementos, certo? Perfeito. A pergunta agora é, esse negócio que nasceu, ele é saudável? E para isso, o artigo 104 do Código Civil é o nosso guia. O agente tem que ser capaz. Certo. O objeto tem que ser lícito, possível e determinado. E a forma tem que ser a que a lei exige, ou, no mínimo, não ser proibida por ela. Me dá um exemplo. Um contrato de compra de 1 quilo de cocaína. Ele até existe no primeiro plano. Tem agente, objeto, vontade. Tudo.
mas é, obviamente, nulo no segundo plano porque o objeto é ilícito. Entendi. E se passar por esses dois filtros, a gente chega no topo da escada, o plano da eficácia. O negócio existe, é válido, mas a pergunta é, ele já está funcionando? Exato. É aqui que entram os elementos que as partes podem adicionar para modular os efeitos no tempo. São as famosas cláusulas de letrinhas miúdas que podem adiar ou condicionar tudo. Ah, A primeira é a condição, um evento futuro incerto. O macete é a palavra se. Eu te dou um carro se você passar no vestibular. Pode acontecer, pode não acontecer. a segunda, imagino, é o termo, que seria um evento futuro, mas Certo. isso. A palavra aqui é quando. O contrato de aluguel começa a valer quando o dia primeiro chegar. O dia primeiro vai chegar. É inevitável, né? Sim, O direito já existe, mas o exercício dele está suspenso até aquela data. E, por fim, tem o encargo, que é um ônus que vem junto com um ato de generosidade, como uma doação. tipo, Eu dou este terreno para a cidade, com a obrigação de construir uma creche. A cidade já vira dona, mas carrega essa obrigação junto. nossa, essa estrutura da escada é incrivelmente lógica, mas eu imagino que a maioria das brigas judiciais acontece quando algo dá errado nesse processo, né? Com certeza. E isso nos leva aos defeitos do negócio jurídico. O material divide em vícios de consentimento e vícios sociais. Parece que o problema aqui está no coração do negócio, na vontade. Exatamente. Nos vícios de consentimento, a vontade de uma das partes nasce com algum tipo de doença, digamos assim. Ela não é totalmente livre ou consciente. E o que acontece? Como regra, esses vícios tornam um negócio anulável, ou seja, ele pode ser desfeito. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Imagina que eu decidi comprar um carro antigo, uma relíquia. Como esses vícios apareceriam nessa situação? Ótima ideia. Vamos lá. O primeiro vício é o erro. Você compra o carro acreditando que o motor é o original de fábrica, um detalhe que o torna valiosíssimo. E depois eu descubro que não é. Isso, você se enganou sozinha por uma falsa percepção da realidade. Se você soubesse a verdade, não teria pago aquele preço, ou talvez nem tivesse comprado. Isso é o erro. E se o vendedor soubesse do motor e, me enganasse de propósito para fechar a venda? Aí a gente sai do erro e entra no dolo. Dolo é o erro provocado pela malícia de outra pessoa. É a trapaça. É a má-fé. É a má-fé. O vendedor te induziu ao erro para levar vantagem. E aqui o material traz uma nuance importante. Se a mentira sobre o motor foi a razão pela qual você comprou o carro, é o dolo essencial, e o negócio pode ser anulado. Mas e se o dolo for sobre algo menor? Digamos que o vendedor mentiu que o rádio do carro era original, o que não muda o valor principal. Aí entra o que a lei chama de dolo acidental. O negócio em si é mantido, mas o vendedor é obrigado a te indenizar pelo prejuízo. Ah, interessante. E isso tem uma consequência prática enorme. Pensa que não é um carro, mas a compra de uma empresa de milhões. Se você for enganada num detalhe secundário, não pode desfazer o negócio todo. A lei, nesse caso, protege a estabilidade do contrato. Fascinante. Ok, continuando com a saga do carro. E a coação? Aqui a coisa fica mais pesada. Coação é quando o vendedor te força a comprar o carro sob uma ameaça grave e injusta. Se você não comprar, algo ruim vai acontecer com sua família. Nossa! Vicia totalmente a sua vontade, mas, atenção, o material lembra que a ameaça de exercer um direito, como dizer, se você não me pagar o que deve, vou te processar. Isso não é coação. Entendi. Nem o tal do temor reverencial, que é aquele medo de desagradar um pai ou um chefe, sabe? Agora vem dois que parecem muito próximos: estado de perigo e lesão. Como eles se encaixam na nossa história? Ótima pergunta. Imagina que seu filho sofre um acidente e precisa ir para o hospital com urgência. O único por perto com um carro é o dono daquela relíquia, que percebe seu desespero e te cobra um valor absurdo, R$100 mil pela carona. Meu Deus! Você, para salvar seu filho, aceita pagar. Isso é estado de perigo. Você assume uma obrigação muito onerosa para salvar a si ou alguém da sua família, e a outra parte sabe disso e se aproveita. Mas essa linha parece muito tênue.
Como um juiz decide o que é premente necessidade ou inexperiência? Isso não abre margem para muita subjetividade? Abre. E é por isso que a análise é sempre caso a caso. E é aí que entra a lesão, que é parecida, mas tem uma diferença crucial. Na lesão, você faz um péssimo negócio por necessidade ou inexperiência, com uma desproporção evidente de valores. Certo. Por exemplo, você está passando por dificuldades financeiras e vende seu carro relíquia por 1/10 do que ele vale. A grande diferença, segundo o material, é que para configurar a lesão, não precisa provar que o comprador ajude má fé. Ah, não precisa do dolo de aproveitamento. Exato. Não precisa que ele tenha se aproveitado da sua situação. A desproporção gritante nascida da sua vulnerabilidade já basta para tornar o negócio anulável. Entendi. Esses foram os vícios que atacam a vontade de uma das partes. Mas e os vícios sociais? A lógica aqui é outra, certo? Completamente. Aqui, o problema não é a vontade interna de uma das partes, mas o fato de que o negócio foi feito com a intenção deliberada de prejudicar terceiros. Ok. O primeiro é a fraude contra credores. Um devedor cheio de dívidas começa a vender ou doar seus bens para um amigo, um parente, esvaziando o patrimônio para os credores não terem o que pegar. E esse negócio pode ser desfeito. Pode ser anulado, sim. E o outro, que o material destaca com bastante ênfase, é a simulação. A simulação. Essa é a única da lista toda que causa a nulidade do negócio. É a pena de morte. Aqui, as duas partes estão combinadas para enganar a lei ou terceiros. As duas estão de má fé. As duas. Elas fingem fazer um negócio, mas na verdade não querem nada, ou querem outra coisa. Uau! Essa ideia da simulação tem uma camada a mais, a tal da simulação relativa. Então é como se a lei fizesse um raio-x do contrato falso para ver se existe um esqueleto de um negócio verdadeiro e saudável por baixo. Que analogia perfeita! É exatamente isso. No exemplo clássico, um pai quer vender um imóvel para um filho preferido. Para não precisar da autorização dos outros irmãos, ele simula uma doação. Ah, entendi. A doação, que é um negócio aparente, é nula. Mas a lei permite que o juiz olhe por baixo do pano. Se a compra e venda, o negócio escondido, foi real, teve pagamento de preço, tudo certo, o juiz pode declarar que o que vale a compra e venda. Que interessante. É uma forma de salvar a intenção real das partes. Apesar da tentativa de engano, sim. Essa conversa toda sobre defeitos nos leva a uma questão fundamental. Se o negócio tem um desses vírus, qual é o diagnóstico? Ele fica doente e pode ser curado ou ele já nasce morto? É aí que entra a diferença entre ser nulo e anulável, né? É a consequência prática de tudo que a gente discutiu. A diferença é a gravidade do defeito. A nulidade é o defeito mais grave. É a pena de morte do negócio jurídico. Pena de morte é forte. É porque ela ofende o interesse público. Por isso, um negócio nulo pode ser apontado por qualquer pessoa, pelo Ministério Público, e o juiz deve reconhecê-lo mesmo que ninguém peça. E o mais impactante, imagino, é que o tempo não cura esse defeito. Jamais. O negócio nulo não convalesce com o tempo. Ele será sempre um natimorto jurídico. Vender um terreno na Lua é um negócio nulo hoje, e vai ser daqui a 100 anos. A simulação, como a gente viu, também gera nulidade. Entendi a nulidade. Mas por que a lei criaria uma categoria intermediária como a anulabilidade? Por que dar a chance de um negócio defeituoso sobreviver? Excelente pergunta. A anulabilidade existe para proteger o interesse particular da pessoa que foi prejudicada. Pensa no negócio anulável como um paciente na UTI. Ok. Ele tem um problema grave, foi feito por erro, dolo, coação, mas pode ser salvo. Se as partes interessadas não fizerem nada dentro do prazo que a lei dá, geralmente 4 anos, o paciente recebe alta. O negócio se cura, por assim dizer. Exato. Ele se torna 100% válido e eficaz, como se nunca tivesse tido um defeito. Mas se agirem a tempo, conseguem a anulação. O juiz não pode intervir por conta própria. Depende da vontade da vítima. Perfeito. Para fechar nossa análise, o tempo. O material insiste na diferença entre prescrição e decadência, que é um ponto que confunde todo mundo. É uma confusão clássica, mas a lógica ajuda. O segredo é perguntar: o que eu perco com o passar do tempo?
Na prescrição, o que se perde é a pretensão. A pretensão. O direito de exigir algo de alguém na justiça. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na prescrição, a dívida ainda existe, mas a arma para cobrá-la na justiça perdeu a validade. A dívida vira uma obrigação moral. É isso? Exatamente. O direito ainda vive, mas está, digamos, desarmado judicialmente. Por isso, os prazos de prescrição podem ser suspensos ou interrompidos. Por exemplo, a lei dá 5 anos para um médico cobrar os honorários dele. Se ele não fizer nada nesse tempo, perde o direito de processar o devedor. E na decadência? A perda é total? O direito em si vira pó, desaparece do universo jurídico? É a perda do próprio direito por não ter sido exercido no prazo. Por isso a regra é que o prazo de decadência não para por nada, não suspende nem interrompe. O exemplo que a gente já usou dos 4 anos para pedir anulação de um negócio por erro ou dolo. É um prazo decadencial. É um prazo decadencial. Se a pessoa lesada não agir nesse tempo, ela não perde apenas o direito de processar. Ela perde para sempre o direito de anular aquele negócio. O direito de anular, em si, morreu. Que jornada! A gente foi da base de um fato jurídico, escalamos os 3 degraus da escada pontianiana para entender como um negócio nasce, se torna válido e produz efeitos. Mergulhamos nos defeitos que podem contaminá-lo. E vimos como o tempo pode tanto consolidar quanto destruir direitos. Foi uma análise bem completa. Sem dúvida. E essa discussão toda sobre a proteção da vontade me deixou pensando em uma coisa. A lei se esforça muito para proteger quem foi enganado, coagido, quem agiu por necessidade ou inexperiência. Mas, ao mesmo tempo, a base de tudo é a boa-fé, a expectativa de que as pessoas cumpram o que combinam. E isso levanta uma questão para o nosso mundo de hoje, sabe? Cheio de contratos de adesão, termos de condições que ninguém lê. Sim, um desafio. Onde exatamente fica a fronteira entre a proteção legal à vulnerabilidade de uma das partes e a responsabilidade de cada um de nós por entender e arcar com as consequências daquilo que aceita e assina?